Meus amigos, em meados do ano passado, o Brasil experimentou uma série muito grande de manifestações públicas, praticamente em todas as capitais, nas grandes cidades. Uma série de manifestações aconteceram, manifestações essas nas quais a população expressava sua insatisfação, sua indignação mesmo com relação a uma série de circunstâncias que lhes são impostas pela realidade do país hoje. Se iniciou, como todos sabemos, com a discussão do problema do transporte urbano, mas acabou se estendendo para outros temas, e isso sugeria uma grande insatisfação da população com relação à condução da vida da comunidade. Surpreendentemente, após uma série de problemas os mais diversos, com badernas, com quebra-quebra, com prejuízos, na primeira pesquisa de opinião que se fez com relação às futuras eleições que aconteceriam nesse ano de 2014, surpreendentemente, incoerentemente, a população deixou claro que pretendia, naquela oportunidade, manter nos cargos públicos aqueles indivíduos, aqueles políticos, que, por estarem nesses cargos, eram os responsáveis pela realidade do país, pela condução dos problemas que eram motivo, tema das manifestações. Saúde, qualidade inaceitável, educação da pior espécie e uma série de outras reivindicações que justificavam aquelas manifestações. No entanto, na pesquisa, a população decidiu, ou sugeriu, que decidiria pela preservação desses profissionais, desses políticos profissionais, nos cargos que estavam ocupando, o que é absolutamente coerente. A RP-Lib, a Raça Pro Libertas, decidiu, então, conduzir uma série de reflexões com o objetivo de tentar identificar as razões pelas quais, apesar de toda essa indignação, essa insatisfação, se sinalizava naquela oportunidade a manutenção nos cargos públicos dos indivíduos que hoje, que naquela época e até agora ocupam esses cargos. No vídeo editorial anterior, identificamos cinco atores do processo da vida da coletividade que, de alguma forma, interferem nesse processo de uma forma mais significativa e que poderiam, de alguma maneira, justificar o porquê dessa aparente incoerência. Então, identificamos a própria população, a mídia, os políticos, os estamentos policiais e o judiciário. No vídeo editorial anterior, nós discutimos o papel da população, como é que ela interferiu nessas manifestações e o porquê de, aparentemente, e a despeito de toda a intensidade com que se deram essas manifestações, essa mesma população ter sugerido o interesse na preservação dos espaços públicos pelos mesmos atores políticos que, em tese, eram os responsáveis pelas causas que geravam as manifestações. Hoje nós gostaríamos de discutir o papel da mídia. E quando se fala na mídia, é preciso que se faça duas considerações iniciais que gerarão, de alguma forma, a conclusão final. Primeiro, é preciso que compreendamos que os profissionais que ocupam espaços na mídia, seja ela televisada, falada ou escrita, se formaram,
se prepararam para a vida profissional num meio acadêmico nesses últimos 40, 50 anos, totalmente contaminado por uma postura ideológica de esquerda. Então, se formaram e iniciaram sua vida profissional, consolidaram a sua vida profissional numa ambiência claramente favorável ao discurso de esquerda, que sugere uma série de conceitos que construíram a ideia do politicamente correto que hoje se pratica no país. Então, é preciso que, quando se analise o desempenho, ou a postura, ou o comportamento da mídia no Brasil, diante de qualquer fato mais específico, se compreenda que essa avaliação, esse comportamento da mídia, vai estar matizado por uma realidade que se inicia na vida acadêmica e continua no início da vida profissional, na consolidação mesmo da vida profissional, dentro dessa lógica, dentro dessa postura ideológica da qual eles foram impregnados, né? E é preciso também que se compreenda que na mídia, tanto televisada, falada como escrita, existem duas áreas profissionais que são ocupadas por esses indivíduos. Uma delas é a área mais seleta, né, dos editorialistas, dos comentaristas, daqueles que são âncoras, vamos dizer assim, dos programas informativos, e aquele outro grupo de profissionais que vai às ruas e que é o gerador direto da informação do que está acontecendo nas ruas, particularmente em eventos como esses das manifestações que aconteceram no ano passado, meados do ano passado. Então, quando se vai analisar o comportamento de um ou de outro grupo, é interessante que se compreenda que, dentro daquele contexto ideológico em que eles foram formados no meio acadêmico e iniciaram sua vida profissional, é fácil compreender que a visão que se tem do fato social é sempre, de alguma forma, impregnada, contagiada por uma postura ideológica. E quando o ambiente geral sugere essa visão ideológica, é preciso que se compreenda que todo profissional, necessitando sobreviver no seu ambiente de trabalho, afinal de contas, no final do mês, ele tem que pagar a escola da criança, tem que fazer compra de mercado, ele precisa preservar o seu espaço profissional. E ele tende a se ajustar a essa realidade, a esse ambiente ideologicamente comprometido. E o que isso gera como decorrência? Que as avaliações que são feitas por aquele grupo de analistas, de âncoras, acaba tendendo a analisar o problema, a ver o problema que está sendo alvo de discussão, de transmissão de informação para a sociedade e que acaba sendo, de alguma forma, formador de opinião, tende a ser colocado dentro de uma lógica que está coerente com a sua forma de enxergar a realidade. Eu não diria nem que exista má fé. Existe, na verdade, uma tendência natural do indivíduo que tem convicções, que tem crenças, e ele acabe exteriorizando nas suas manifestações essas convicções. De outro lado, aqueles profissionais que estão nas ruas, estão trazendo cenas, estão trazendo comentários, informações sobre o que está acontecendo, sabem
que devem produzir informações que sejam coerentes com as avaliações que serão feitas por aquele outro nível de companheiros que as analisa e que tece considerações sobre as informações. Então, há uma tendência também natural de que esses profissionais busquem trazer informações, e nas televisões isso fica muito claro, as imagens são buscadas de forma a permitir uma avaliação dentro de uma lógica ideologicamente contaminada. Qual é a grande conclusão que se pode tirar de todas essas considerações? É que há uma tendência de perda de foco, e, com isso, de desvio da atenção da população. A manifestação vai discutir educação, saúde, transporte urbano, infraestrutura, situação econômica, e há uma insatisfação generalizada a respeito desses temas que angustiam o cidadão comum. No entanto, as imagens, as considerações são desfocadas e colocadas em cima do quebra-quebra, em cima da ação do policial que extrapolou das suas funções e agrediu o manifestante, em cima de black blocs que produzem baderna, algazarra, e com isso o tema central que justificaria a manifestação não é discutido, não é colocado para a população se a saúde é adequada, se o tratamento que o cidadão comum recebe quando necessita de atendimento médico hospitalar está condizente com a dignidade humana, se nas escolas a educação está sendo conduzida de forma, processo educativo e formativo está sendo colocado de forma adequada, ou se está usando todo o aparelho escolar para introjectar conceitos, verdades politicamente adequadas, de acordo com o interesse daqueles que ocupam o governo. Então, esses temas não são discutidos. O que vai ser mostrado e ser alvo de debate é se a polícia abusou, se houve baderna, e com isso se desfoca a razão de ser e aí é compreensível que, quando pesquisada, a população diga que vai manter nos cargos aqueles indivíduos, porque não foram discutidos os temas, as razões verdadeiras que angustiavam a população e justificavam a sua manifestação e a adesão, né, uma adesão indiscriminada de todos quantos se sentem, de alguma forma, atingidos pela realidade. Então, a gente percebe que, como quando se discutiu o papel do ator população, também quando se discute o papel, nesse contexto, do ator mídia, não se deve esperar grandes transformações, grandes modificações da realidade da sociedade, porque, por razões distintas, esse ator ou aquele ator atua nesse contexto de maneira a não promover efetivamente o debate da realidade em que a sociedade está inserida e, por via de consequência, criar possibilidade para se questione a pertinência ou não da preservação, da manutenção dos indivíduos que ocupam os espaços do poder e que são os responsáveis diretos por toda aquela gama de problemas que justificaram, que justificam as manifestações. Recentemente, o infausto acontecimento do assassinato de um repórter promoveu, aparentemente, uma pequena mudança de postura da mídia. Talvez alvos diretos do que estava acontecendo, até por um instinto de defesa, começaram a apresentar algumas manifestações pessoais e institucionais
e deixaram de discutir pura e simplesmente problemas pontuais, factuais, mas ainda sem abordagem das causas, das razões, dos temas que justificavam e justificam essas manifestações populares, pacíficas ou violentas, que têm matizado a realidade do Brasil nesses últimos tempos. No próximo vídeo, nós vamos tentar discutir o papel de um outro ator importante nesse processo, que são os políticos ocupantes de cargos, seja no executivo, seja no legislativo, e também aqueles que atuam politicamente em sindicatos, em organizações as mais diversas e que, de alguma forma, interferem nesse processo. Até a próxima oportunidade.